Qual a idade mínima para realizar uma prótese total do quadril? Essa é uma pergunta que eu recebo com muita frequência, realizada de diversas formas. Algumas vezes, a forma mais frequente que eu recebo essas perguntas são pacientes contando o seu caso através de e-mail ou mensagem nas mídias sociais, explicando que nenhum médico quer fazer a cirurgia no paciente antes que ele tenha 60 anos de idade. Ou simplesmente o médico dizendo para o paciente que ele é jovem demais para fazer uma prótese e ele tem que esperar até os 60 anos de idade ou até X anos de idade. Bom, vocês devem ter observado, quem acompanha o canal, que eu já abordei esse tema conversando com diversos especialistas diferentes. Isso, quando a prótese de quadril surgiu, especialmente a prótese moderna, de superfície de atrito moderna, quando ela surgiu, do John Chanley, que foi a primeira prótese a ter uma duração grande em relação às outras, ele dizia que o paciente só pode fazer a prótese após 60 anos de idade. Isso aí ficou entranhado, esse conceito de 60 anos, virou um dogma dentro da medicina, talvez, ou dentro da especialidade da ortopedia, onde ficou sendo repetido de uma forma constante que o paciente só pode fazer a prótese após 60 anos de idade. Bom, qual que é a situação hoje em relação à idade e à prótese de quadril, especificamente? Claro que é desejável que a pessoa só faça a prótese do quadril quando ela esteja com mais idade. Quanto mais idade a pessoa tiver, melhor, porque diminui a chance dela precisar trocar a prótese. Óbvio isso. Claro que o ideal é que a pessoa nunca precise de prótese quadril. Melhor ainda. Então, assim, não há dúvida que quanto mais idade a pessoa tem, melhor para colocar a prótese quadril. Porém, na vida, as coisas não funcionam como a gente gostaria. Muitas vezes a vida nos coloca em situações longe da ideal. Então, nós vamos enfrentar diversas vezes na vida situações adversas quanto à idade do paciente e a necessidade de uma prótese quadril. Por exemplo, doenças graves como artrite reumatoide juvenil ocorrem em pacientes muito jovens. Doenças de sequelas da infância, seja infecções da infância e algumas doenças de quadril na infância, como Legg-Pertz, Calvé, ou epifisiose severa. Existe uma série de situações que pode levar uma pessoa a ter artrose de forma mais precoce no quadril. E, obviamente, as primeiras medidas a serem tomadas são medidas conservadoras não cirúrgicas, que é a pessoa mudar o estilo de vida, emagrecer, fazer uma fisioterapia, às vezes utilizar alguma medicação analgésica, anti-inflamatória. Então existem uma sequência, várias medidas possíveis para que a pessoa minimize os sintomas e tente ganhar tempo. Infelizmente, algumas vezes essas medidas se esgotam por completo devido à artrose ser muito avançada e a pessoa não ter muita idade, a pessoa não ser muito velha, a pessoa ser jovem. Isso acontece. Então, numa situação onde a cartilagem do quadril foi totalmente consumida, o paciente tem pouco movimento, o paciente tem muita dor, a qualidade de vida do paciente está muito comprometida, porque é esse tipo de mensagem que eu recebo. Pessoa me dizendo que não consegue sair da cama, pessoa dizendo que não consegue caminhar sem muleta, pessoa dizendo que não consegue encostar o pé no chão. Então, nessas situações mais extremas, a prótese quadril pode e deve ser feita de forma mais precoce para a pessoa continuar vivendo a vida dela. Afinal de contas, esse é um tratamento para devolver o movimento, devolver a vida e tirar a dor dos pacientes. Recentemente, eu vi uma entrevista de um psicólogo canadense, ele contando que a filha tinha uma doença de artrite reumatoide muito severa, que ela teve que fazer a prótese de tornozelo e quadril com 16 anos de idade. Nessa entrevista, ele contou isso muito chocante, necessitar uma prótese de uma forma tão precoce, mas infelizmente a filha dele tinha uma doença muito severa e foi essa a única opção lá no Canadá de tratamento, depois de todos os outros tratamentos terem sido esgotados. Durante 2 anos, ela caminhou com o quadril totalmente destruído. Inclusive, no caso dessa menina, o pai dela comentou que ela, inclusive, desenvolveu um vício em algumas medicações para dor, que são derivadas do ópio, os opiáceos chamados. Ela desenvolveu um vício nessa medicação de tanto que era necessário ela tomar para aguentar a dor. Então, assim, tu vai dizer para essa menina, essa criança de 16 anos, olha, aguenta até os 60, que quando tu tiver 60 anos de idade, tu vai ser feliz. Não tem como dizer isso aí. A medicina de hoje, ela mudou em relação à medicina que era da década de 60 e 70, quando esse dogma dos 60 anos de idade foi criado. Hoje, o tratamento médico
ele deve ser compartilhado a decisão com o paciente. O paciente e a família devem fazer parte da escolha do tratamento e estarem cientes que muitas vezes a gente tem que optar por tratamentos não perfeitos, não ideais, digamos assim, para que a pessoa possa continuar a sua vida e ficar livre de dor. Por que não perfeito e não ideal? Olha, porque o ideal seria que a pessoa nunca precisasse de prótese e se precisasse tivesse mais do que 60, 70 anos de idade, e não perfeito porque se a pessoa faz a prótese de forma muito precoce, existe uma certa probabilidade dessa pessoa precisar trocar a prótese do quadril em algum momento no futuro. Então, assim, não existe idade mínima para fazer a prótese do quadril, mas não é essa a razão que vai se fazer a prótese em pessoas jovens demais. O ideal é tentar tudo que é tipo de tratamento antes. Muitas vezes a pessoa vai sofrer durante um tempo maior, mas o ideal tem que ser tentado outras alternativas para que a pessoa não necessite fazer a prótese de forma precoce. Bom, por que essa questão de não fazer a prótese muito cedo? Porque a prótese ela tem uma vida útil. Ela é uma peça mecânica que ela pode ser necessária a troca depois de determinado tempo. Numa pessoa muito jovem, tem uma musculatura muito forte e ela vai ter muitos anseios em querer fazer muita atividade física, mais vontade de fazer atividade física com mais violência do que uma pessoa que tenha mais idade. Então, digamos assim, são dois fatores que fazem um médico ter receio da prótese num paciente muito jovem. Fator número 1 é simplesmente o tempo. A pessoa mais jovem vive mais tempo. Logo, ela pode superar a vida útil do implante muitas vezes e necessitar 1, 2 ou 3 trocas de prótese do quadril. Então, o fator número 1 é o tempo. O fator número 2 é a energia com que essa pessoa usa seu corpo no dia a dia. Então, um paciente jovem tem mais músculo, tem mais força muscular e provavelmente vai querer fazer mais atividade ou de forma mais vigorosa do que um paciente com mais idade. Então são dois fatores que levam em consideração o temor de fazer uma prótese num paciente mais jovem. Bom, felizmente as próteses hoje têm superfícies de atrito mais resistentes que fazem com que ela dure mais tempo. É o exemplo da superfície de atrito cerâmica. A gente já fez vídeo sobre isso. Eu acho até tá na hora de fazer um outro vídeo só sobre o assunto da cerâmica. Tem a superfície de atrito cerâmica com polietileno, que também tem uma longa durabilidade, as duas são semelhantes, tem prós e contras, eu acho que esse é um vídeo interessante de fazer. Cerâmica com polietileno versus cerâmica com cerâmica. É um vídeo interessante. Então essas superfícies de atritos mais novas podem fazer com que a prótese ultrapasse 30 anos de durabilidade, inclusive a gente tem publicações mostrando 90% de durabilidade acima de 30 anos para alguns implantes. Não são todos os implantes que têm essa durabilidade. Então, para que a gente tenha uma segurança maior na durabilidade do implante, a gente tem que ter uma publicação mostrando essa durabilidade maior, que é uma forma da gente comprovar que isso está acontecendo e não simplesmente uma promessa do fabricante. Uma promessa não vale nada. A gente tem que ver esses dados publicados. Outro fator interessante é que, felizmente, a tecnologia para fazer a revisão ou a troca da prótese num paciente está ficando cada vez melhor. Eu vou dar um exemplo. Anos atrás, a gente tinha uma grande dependência de usar enxertos ósseos para fazer a correção de defeitos ósseos causados por uma prótese que esteja soltando ou que esteja solta. E a correção desses defeitos, muitas vezes, tinha que ser feito com o uso de enxerto do próprio paciente. Quando o enxerto não era suficiente, necessitava usar um enxerto de banco, de osso, humano, ou um enxerto de bovino, que é uma coisa que tem aqui no Brasil, muito interessante também, o osso liofilizado, preparado industrialmente do boi para ser utilizado no homem. Então existia essa dependência grande quando houvessem defeitos importantes do enxerto ósseo. Então, de uns anos para cá, isso aí faz, acho que deve ter uns 15 anos, 10, 15 anos, surgiram ligas metálicas novas em prótese do quadril, que elas têm uma porosidade muito grande e substitui a necessidade do enxerto ósseo em muitos casos. Relatos de pessoas que utilizam essas ligas há muito tempo chegam a dizer que 90% dos casos que eles operavam, que tinham necessidade de enxerto ósseo, essa necessidade foi suplantada pelo uso dessas novas ligas metálicas, desses novos implantes. Vou dar um exemplo, um que se chama Tantalum, por exemplo, que é uma liga metálica, um implante muito poroso que substitui o osso. Para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, que eu acho que talvez esteja um pouquinho confuso. Por exemplo, assim, existem alguns implantes que eles necessitam um contato ósseo em torno de 80% para que esse implante grude no osso.
Então a gente tem que garantir um contato ósseo de 80% para ter a fixação óssea adequada. Com essa liga metálica nova, tu consegue fazer uma integração com 30% de contato ósseo. Ou seja, numa deficiência óssea maior, se consegue com que esse implante novo tenha a integração óssea, mesmo com uma área de contato menor. O que eu quero dizer com tudo isso? É o seguinte, felizmente a tecnologia na medicina está avançando de uma forma bem rápida e uma pessoa que põe a prótese hoje e ainda está muito jovem, quando ela tiver que fazer uma troca, caso ela tenha que fazer, a tecnologia provavelmente vai ter aumentado bastante, diminuindo riscos nessa troca e aumentando a facilidade para o médico cirurgião realizar essa troca para o paciente continuar a sua vida sem dor. Obviamente, o ideal é que o paciente não precise trocar a prótese durante toda a sua vida. Essa é a situação ideal. Digo também que, obviamente, o melhor é que o paciente precise fazer a prótese o mais tarde possível. Isso é incontestável, isso é óbvio. Mas, como eu falei antes no vídeo, às vezes na vida isso não ocorre. Às vezes um paciente muito jovem está com muita dor de forma excruciante e não tem como continuar a sua vida dessa forma. Então, não basta simplesmente dizer para a pessoa não tem como fazer. Não, assim, a gente tem que arranjar uma solução para essa pessoa continuar a sua vida. Muitas pessoas muito jovens têm um problema de desgaste da sua articulação do quadril e merecem ter uma vida digna, sem dor, com o seu movimento melhorado e amplificado do quadril. Então, assim, eu recomendo muito que assistam o vídeo que fala o dilema da artrose em pacientes jovens, tá? Tem lá no YouTube, tem no Facebook. E recomendo muito que vocês vejam o vídeo da minha conversa com o Dr. John Charity, por exemplo, e a minha conversa com o Dr. Graham Gee, que eu coloco essa pergunta da idade. Porque, especialmente pelas perguntas que vocês me fazem através das mensagens, que eu vejo que esse é um tema muito frequente. Então, vejam o vídeo, revejam o vídeo, entendam e levem em consideração que ninguém quer fazer uma prótese em alguém que não precise, mas se uma pessoa está precisando e todo o tratamento já foi tentado, ela merece viver sem dor e ter o seu movimento restaurado. Certo? Pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Compartilhem com seus amigos, compartilhem com seus familiares. Eu sei que é um tema realmente estressante para quem tem esse tipo de doença e eu procuro aqui amenizar um pouco do sofrimento, dando o melhor tipo de informação possível. Certo? Grande abraço então. Até mais.